E aí, meninada do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alfa Coque, eu estou gravando hoje a aula de História do dia 16/6, terça-feira, né? Que é do capítulo 5 da frente 562, vai da página 58 até a página 80, portanto são 22 páginas, Consolidação do Estado Brasileiro. E trata de dois períodos, né? O período regencial, a gente já falou do primeiro reinado antes, e o período do segundo reinado, né, o período de Dom Pedro II. O período regencial é de 1831 a 1840 e o segundo reinado de 1840 a 1889. Eu vou começar aqui indicando alguns filmes para vocês desse período. Uma História de Amor e Fúria, de 2013, né, é um dos filmes. Mauá, o Imperador e o Rei, um filme de 1999, o Paulo Betti que faz o papel do Barão de Mauá, é interessante o filme. Filme Guerra do Paraguai, nesse caso Paraguai, o último I aí é um Y, tá? De 2016, tem outros filmes Guerra do Paraguai mais antigos. O filme Gaijin, de 1981, da Tezuka Yamazaki, é uma descendente japonesa, mas ela é brasileira, né? Que escreve sobre a migração japonesa, porque o capítulo também trata dos migrantes aí do século XIX. Bom, indicados os filmes, vamos falar o que teve de mais importante nesses dois períodos. O primeiro período, chamado de período regencial, é justamente porque quando Dom Pedro I abdica em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, ele tinha só 5 anos, não podia assumir. Então o Brasil vai ser governado por regentes. Primeiro a regência provisória, né, em 1831, depois uma regência trina permanente, de 31 até 35, e depois nós vamos ter duas regências unas, ou seja, de uma pessoa só, do padre Diogo Feijó de 35 a 37 e do Araújo Lima de 37 a 40. Importante dizer que o padre Feijó ele tinha uma tendência mais liberal, ou seja, de descentralização de poder. Então, no seu governo de 35 a 37, houve um avanço das ideias liberais no Brasil. Mas o Araújo Lima tinha uma tendência conservadora. Então, quando ele governa de 37 a 40, nós vamos ter um retorno de ideias mais conservadoras ao poder. Inclusive, em 40, ele ainda era muito jovem, né? Tinha só 14 anos, mas os liberais pensaram o seguinte, falaram, a gente precisa dar um golpe aí, por isso é chamado golpe da maioridade. Se a gente coroar o Dom Pedro com 14 anos, ele se tornar imperador, vai ser bom, porque ele não vai ter condição de governar sozinho com 14 anos. Vai pedir conselho para os seus tutores, que foram liberais. Então os liberais tinham a expectativa, né, com o golpe da maioridade, de voltarem a mandar no país. De fato, no começo funcionou. O primeiro ministério criado por Dom Pedro II, aí já quando ele começa a governar em 1840, é de maioria liberal, né? Então vai começar o segundo reinado. Dom Pedro II vai ser o cara que mais vai governar o Brasil, de 1840 até 89, praticamente 50 anos, né? 49 anos aí, um meio século. Quem mais governou depois dele foi o Vargas, por 19 anos, mas ele governou 49, né? O que marca esse período do segundo reinado? Sobre o período regencial, é importante, vai ter no vídeo complementar, teve várias revoltas no período regencial, a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, a sabinada e a farroupilha. Tá? No caso da farroupilha, ela vai acabar só em 45, já no segundo reinado, né? Ou Guerra de Farrapos, também conhecida aí. Bom, assim que Dom Pedro II assume, o que a gente percebe é que vai ter uma centralização política muito grande, né, na figura dele, na capital, no caso do Rio de Janeiro, e o Brasil vai ter o que ficou ironicamente conhecido como parlamentarismo às avessas, porque no parlamentarismo quem governa é o parlamento, o próprio nome do regime está dizendo, mas no Brasil não, por quê? Você tinha o poder legislativo, que era o parlamento, você tinha o poder executivo, que era o imperador, poder judiciário,
E você tinha um poder moderador que estava acima desses outros três, que era exercido pelo imperador. Ou seja, de fato, quem governava era o imperador, não o parlamento. Por isso, a piada, né, de mau gosto aí, que no Brasil o parlamentarismo era às avessas. Era o único lugar do mundo que existia um parlamento que não mandava, né? Marca esse período também a ascensão do café como principal economia, meio do século XIX ali, principal produto de exportação. Tem um mapa na página 73, que vocês vão ver a trilha das estradas de ferro, né, e do café, que vem até Bebedouro. Vocês vão ver que até aqui em Bebedouro era o café, né? Já mais ao norte do estado já era mais o gado, né? O caso de Barretos ali. Então a divisa do café com leite era praticamente Bebedouro-Barretos. Bebedouro era a última cidade do café e Barretos a primeira cidade do leite, né? Tanto que o gado lá é muito importante até hoje, aí a festa do peão, né? Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, inclusive fala da vinda dos imigrantes nesse período, muito importante para a economia cafeeira, e muitos de nós aqui da nossa região, no meu caso, e muitos de vocês, somos descendentes desses imigrantes, vieram da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal. Lembra que até 1822, portugueses que vinham para cá não eram imigrantes, eram colonizadores, né? A imigração começa quando o Brasil se torna independente aí. Tem um outro vídeo interessante, eu citei o filme também, vai falar de um surto industrial no meio do século XIX, liderado pelo Barão de Mauá, a chamada Era Mauá, que vai ser um surto porque o Brasil ameaça se industrializar, constrói estrada de ferro, algumas coisas importantes, só que depois ele vai ser boicotado pelos fazendeiros, pelo próprio imperador, vai morrer pobre, vai pagar suas dívidas, mas vai morrer pobre, não vai deixar o Brasil industrializado como ele gostaria, muito em função da oposição do próprio imperador e da elite cafeeira aí. Nesse período, o Brasil vai ter muitos problemas externos, principalmente na fronteira sul, a questão platina com a Argentina e Uruguai, que acabou, o Brasil e a Argentina queria o que hoje é o Uruguai, mas acabou sendo intermediado pela Inglaterra um acordo onde se criou um outro país, no caso, né, o Uruguai, e não ficou nem para um nem para outro. Lembra que o Brasil tinha, lá no período de Dom João VI, quando a família real veio para cá, anexado essa região, província cisplatina, né, passou a fazer parte do Brasil. Então o Brasil deu, é minha, essa região. A Argentina falou, não, mas antes era minha, tal, mas no fim acabou ficando um outro estado aí, o Uruguai. E uma outra questão que vai acompanhar aí o Brasil é a Guerra do Paraguai, né, de 1865 até 70, onde vai ter a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai guerreando e vencendo o Paraguai. No primeiro momento estava até perdendo, mas depois até com o apoio da Inglaterra, por conta de interesses econômicos, né, eles acabaram vencendo o Solano Lopes, né, vencendo a guerra, e o Paraguai ficou quebrado até hoje, aí está quebrado em função dessa guerra. Foi a última guerra que o Brasil participou como protagonista, né, lá no segunda metade do século XIX. Por quê? Há 150 anos atrás. Porque depois disso participamos da Primeira Guerra sem mandar tropas, a Segunda Guerra mandando tropa, mas não éramos os protagonistas, né? Éramos, digamos, ajudantes. Eu já falei dos filmes para vocês, e é isso a nossa gravação de hoje a respeito do capítulo 5, Frente 562. Um abraço.